Olá, bom dia. Bom, hoje eu vou falar de novo sobre segurança nas universidades. Então, por que o tema está sendo recorrente, né? Primeiro que a questão é ampla e complexa, a gente pode discorrer sobre isso por bastante tempo. E né, a gente apresentou isso inicialmente na semana passada, e dentro né, do o levantamento dos problemas, nós também apresentamos algumas possíveis soluções simples e que pode ser tomada de forma imediata. E elas têm dois fatores nessas soluções simples, tipo melhorar o sistema de iluminação, ou até trocar as lâmpadas que estão queimadas, ou fazer desbastar o excesso de mato nos entornos dos prédios, que são coisas que podem ser realizadas imediatamente. Então, além de dar essa incremento na sensação de segurança, ela também vai transmitir a mensagem de que há um interesse de resolver a situação. Porque hoje não está sendo feito nada. E não estar fazendo nada também é uma mensagem que deixa muito claro qual é a prioridade e o que se tenta proteger dentro né, do ambiente universitário. Então, quais são os objetivos né, que a administração tem com relação aos seus estudantes e toda a produção de conhecimento dentro de uma universidade. Mas eu não gostaria de repetir esse tema assim de forma tão frequente e tantas vezes, mas é que tivemos uma situação essa semana que demanda atenção, por isso eu quis trazer o tema de novo. Essa semana, um deputado estadual catarinense, não vou citar o nome do deputado porque não quero dar palco para ele, mas ele comemorou a aprovação numa das comissões da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um projeto de lei que ele foi o autor. Normal, faz parte do processo legislativo, faz parte do processo político. Acho que né, eu entendo que os legisladores, em todos os níveis, devam iniciar os seus projetos e, obviamente, comemorar quando seus projetos estão progredindo ou até sendo aprovados. Mas o projeto ele trata sobre a prevenção do uso de drogas ilícitas em universidades estaduais. O título é maravilhoso e, na verdade, lendo o projeto, ele tem várias questões que são excelentes. Então, fica claro que quem teve a ideia inicial, ou pelo menos escreveu parte do projeto, conhecia do assunto e estava tentando resolver o problema de fato. Então, vou levantar primeiro os pontos positivos, para depois iniciar a crítica. Então, são os pontos altos do referido projeto. Ele exige que a universidade, as estaduais, no caso, criem campanhas de prevenção ao abuso de substância ilícita. Então, durante o ano inteiro, feito campanhas mostrando né, como prevenir, como evitar, quais são os malefícios, né, contextualiza, o que é bem importante. Né? Nós precisamos realmente desse conjunto de campanhas de conscientização contra o abuso de substância. Nós temos, né, das substâncias lícitas no Brasil, nós temos campanhas contra o abuso do tabaco, campanhas contra o abuso do álcool, embora não tenham tanta amplitude quanto se deveria ter. Mas é um caminho. Estamos indo na direção certa nesse contexto. Não rotula, né, não força, e mantém o discernimento e faz com que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo de fato. Outro ponto altíssimo do projeto, e eu achei isso fantástico, é pesquisa. Desenvolvimento de pesquisa na parte de prevenção, na parte de né, desintoxicação, na parte do processo de manutenção do absenteísmo, né, do não uso de droga. Isso é muito legal também. A gente tem pouca pesquisa no estado, né, em Santa Catarina principalmente. E outra coisa que foi bem. Eu fiquei até meio chocado de ler isso no projeto de lei, ainda mais vindo né, do grupo de onde ele veio, que é a identificação de grupos vulneráveis. Quando eu li inicialmente ali, eu achei que o ponto seria, vamos né, destilar preconceitos. E, na verdade, não. A identificação dos grupos vulneráveis são realmente grupos que ficam... que
pelo seu ambiente de convivência, pelo seu histórico familiar, pelo seu histórico médico, teriam, né, uma frequência maior de prevalência de abuso de substância. Foi muito, muito legal essa parte. Então, em geral, o projeto é muito bom. Eu acho que ele está bem avançado em relação a vários quesitos. E até, né, se alguém quiser dar uma lida, não é muito difícil de encontrá-lo dentro do site da LESC. Mas ele tem um ponto particularmente maligno, cruel, eu diria. Ele exige a apresentação de um exame toxicológico para matrícula e rematrícula na UDESC, nas universidades, né, catarinenses. E fica muito claro, se a gente observar a manifestação na mídia, principalmente do né, deputado proponente, que esse é o único ponto que ele fala. Ele não fala mais nada do projeto. Fez um projeto maravilhoso, com um artigo específico cruel, e ele só fala deste artigo cruel. Ele não fala de mais nada a respeito dele. Então, na verdade, ele criou uma coisa boa e botou uma peninha ali, um jabuti, para conseguir aprovar a ideia esquisita dele. Esse projeto é de 2019, né, então já passou uma legislatura, e já foi aprovado em algumas comissões, inexplicavelmente, entre essas, a Comissão de Constituição e Justiça. Por que eu acho inexplicável? Então, um princípio básico de direito e democracia. Vivemos um Estado, né, democrático de direito, onde os direitos são a regra, tanto que a gente pode fazer tudo, exceto o que está proibido. Então, cada vez que a gente cria uma nova proibição ou uma nova restrição de direito, ela tem que ter uma compensação, tem que existir algo que está sendo protegido que vale mais do que o direito que está sendo restrito. Vou usar o exemplo do teste toxicológico especificamente. Motoristas de carteira de habilitação, né, DIE, acho que é C também, não, DIE, eles precisam fazer exame toxicológico anual, se não me falha a memória. Bom, essa é uma situação razoável, porque, né, são pessoas que dirigem ônibus, caminhões de carga grande, então são pessoas que, se estiverem com a percepção alterada, não vão estar em condição de dirigir. Ninguém gostaria de estar, né, numa estrada com alguém com dificuldade de reflexo, com visão distorcida, né, dirigindo do lado, ainda mais um ônibus cheio de pessoas ou um caminhão, né, pesando múltiplas toneladas. É muito claro, é muito fácil de visualizar qual é o bem que está sendo protegido, né, que é a segurança física das pessoas no trânsito, e qual é o direito, né, a liberdade que está sendo cerceada nesse momento. Não estou dando a liberdade de usar entorpecente, mas a liberdade de ação que a pessoa tem. Então, ela tem que realmente manifestar apresentar esse documento dentro de uma frequência definida para comprovar que ela não usa nenhum tipo de substância ilícita, que ela está em condição de continuar dirigindo. Então é muito fácil de ver isso. Agora vamos pensar no estudante universitário. Qual é o dano que o estudante universitário com a percepção alterada causa para a sociedade? Qual é o risco direto que uma pessoa nessa situação pode trazer? Eu não consigo visualizar o que está sendo protegido de fato, qual é o objetivo que se quer proteger em relação ao direito que está sendo restrito. Eu acho que também não sou a única, qualquer pessoa que consiga entender que o processo de criação de lei e de restrição de direitos tem que seguir essa lógica. No meu ponto de vista, a lei é ilegal, ela não tem como se aplicar se ela for de fato aprovada e sancionada. Mas aí vamos trazer mais alguns elementos. Esse deputado em questão, ele tem um histórico já muito longo, né, de ataque às universidades públicas. Em 2021, inclusive, ele chamou os professores da UFSC de vagabundos, né, simplesmente porque eles tiraram férias de 30 dias. Não sei o que ele imagina que seja, né, a vida de um professor ou de qualquer trabalhador que tem direito às férias, inclusive deputados têm direito às férias. Né? E ele foi, então, condenado a pagar a indenização para os professores da UFSC por isso. O negócio foi tão grave que chegou a ponto de se iniciar um processo e haver uma condenação.
E ele tem vários outros ataques recorrentes, cada vez que aparece algum vídeo sobre alguma coisa que não esteja dentro do padrão moral extremamente rígido dele, ele faz alguma manifestação absurda. Então, é uma pessoa que claramente tem uma questão muito contra, né? Está sempre contrário às universidades públicas. E para mim, né, conhecendo um pouco da vida pregressa do cidadão, me parece bastante aquele caso da raposa e as uvas, sabe? Não sei se conhecem a fábula, né? A raposa que tenta pegar umas uvas que estão no cacho e ela não alcança. E aí, quando ela sai de perto das uvas, desiste, né? Ela diz para si própria que as uvas estavam verdes, não estavam em condição de consumo. Então, acaba xingando algo que ela não conseguiu atingir. Por que eu digo isso? Porque este deputado, embora seja formado, tenha nível superior, ele é oriundo de uma faculdade privada, não fez faculdade pública. Também não estou julgando se ele fez porque foi necessário, porque ele tentou e não passou, não é essa a questão. A questão é, pessoas oriundas de faculdade privada, normalmente, né, desconsideram as faculdades públicas. Embora nós temos várias estatísticas, vários estudos, várias apresentações que as faculdades públicas, em geral, têm uma qualidade de ensino superior, uma qualidade de pesquisa superior. Por quê? Porque elas focam em produzir conhecimento e produzir ensino, e não lucro, como foi falado agora, né, especificamente sobre o caso da Kazan. E aí, né, vamos iniciar a nossa leve teoria conspiratória. Quem me conhece sabe que eu sou fã de teorias conspiratórias, porque é legal ficar relacionando fatos com acontecimentos e entender por que as coisas se apresentam desse jeito. A faculdade que este cidadão se formou, em 2019, iniciou o processo de recuperação judicial. Por que ela estava em recuperação judicial? Porque ela estava devendo mais de 6 bilhões de reais, e a maior parte dessas dívidas eram impostos. Então, 6 bilhões de reais de impostos. A crítica que o deputado sempre faz aos estudantes das universidades públicas é que esses estudantes estão lá com os nossos impostos. Essa frase, eles estão lá gastando os nossos impostos, eles estão lá consumindo os nossos impostos. No entanto, a faculdade de onde ele veio também está sendo, de certa forma, mantida pelos impostos. Ela não está pagando, é como se ele estivesse recebendo. É uma situação de semelhança muito grande. Mas olha só, ela entrou em recuperação judicial em 2019. Curiosamente, o mesmo ano que o projeto foi apresentado. Depois, esse projeto ficou parado, porque, né, virou a legislatura, e tem toda a complexidade da apresentação e implementação desse projeto, da esquisitice dele, propriamente dita. E iniciou-se de novo a movimentação dele no passado, que culminou com a aprovação na Câmara essa semana. Por quê? O que aconteceu ano passado? Ano passado, esta faculdade, que está em recuperação judicial, teve um curso de medicina, a abertura de um curso de medicina proibida pelo MEC. Então, fica. Eu não estou dizendo aqui que tem uma relação direta entre os fatos, mas é muita coincidência tudo acontecer. E quando acontece alguma coisa naquela faculdade, acontece alguma coisa do lado de cá. É muito notório isso acontecendo. Até porque as coisas que acontecem do lado de cá, de certa forma, favorecem as coisas que acontecem com a faculdade. Porque quanto mais se dificulta o acesso ao ensino público, mais se exige que tenha a cobertura pelo ensino privado. Mas vamos lá. Por que eu faço sempre esses paralelos? Né? Porque eu gosto de apresentar a pergunta de a quem servem esses interesses, essas ações? A que interesses estão sendo agradados? Por que ele está fazendo isso? Por que ele acha que isso vai ser bom? Na verdade, ele não deve acreditar. Eu acredito que ele é uma pessoa inteligente que sabe que isso não vai resolver o problema, vai só tirar um grupo que já é vulnerabilizado de dentro da faculdade. Não vai diminuir o índice de criminalidade, vai só piorar a situação para algumas pessoas, não vai melhorar para ninguém. Ele com certeza deve saber disso, mas ele está servindo algum interesse, então a gente traz qual o interesse está sendo servido. Também não estou dizendo que ele está recebendo alguma vantagem ou que ele está se favorecendo de alguma forma disso. É só uma agenda que ele segue, né? Estamos trazendo o questionamento. Mas falando sobre exames toxicológicos obrigatórios, já que ele está tão preocupado com a segurança, eu vou dar uma sugestão.
né? Conversando com algumas pessoas, a sugestão que me deram foi, que tal a gente propor exame toxicológico para deputados? Né? Talvez projetos desse tipo não aparecessem com tanta frequência. Mas não é essa a sugestão. Nós vamos propor exame toxicológico para grupos que, de fato, prestam segurança, que é os operadores de segurança pública. Nós tivemos aprovada em 2023 a lei orgânica, a nova lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares. Projeto super complexo e cheio de retrocessos, pouquíssimos avanços. Na verdade, ele basicamente favoreceu a polícia militar, diminuiu o controle sobre ela, e a polícia é bombeiro militar, né? Mas ele também trouxe algumas poucas inovações. Uma das inovações que ele trouxe foi o exame toxicológico aleatório. Então, algumas polícias já tinham implementado o toxicológico na entrada. A Santa Catarina é uma dessas polícias. Então, a pessoa que já teve algum tipo de contato, contato com entorpecente ilícito, acabava não conseguindo ingressar. O que algo desejável, vamos dizer assim. Mas não existe esse exame feito de forma recorrente, de forma constante dentro da polícia. Então, passou na prova, o cara pode virar o maior adicto possível, que não existe nenhum mecanismo de identificação disso. E aí, vamos lá. Entre imaginar uma meia dúzia de estudantes com livros, cadernos, lápis, canetas, com a sua percepção alterada, e imaginar meia dúzia de policiais armados, né, com o resguardo do Estado, com todo o poder de polícia que eles têm, né, com todas as capacidades legais que eles têm imbuídas, com a percepção alterada, vocês conseguem imaginar que são duas situações de segurança e insegurança muito diferentes. E aí tá, mas não existem policiais que, né, são abusadores de substância ilícita. Isso sabemos que não é verdade por uma questão lógica. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de um caso, mas não vamos falar em percepção anedótica, vamos falar em estatística, porque gostamos de trazer estatística, gostamos de trazer dados. Esse é um assunto que é muito, muito, muito pouco explorado no Brasil. Eu fui catar as pesquisas científicas e achei muito pouco falando sobre o assunto. Né? Elas falam muito mais sobre a parte psicológica, mas basicamente nada sobre o abuso de substância. A que eu achei mais legalzinha foi uma pesquisa feita em Goiás, foi feita a partir do exame de urina, então não era de autodeclaração, e aí se identificou que 4,4% das amostras continham substâncias ilícitas. Quer dizer que 4,4% dos policiais em Goiás, por uma questão estatística, né, usam ou usaram algum tipo de substância ilícita no prazo do projeto. Isso pensa, 4,4, então é mais do que 1 a cada 25. Então, a cada grupo de 25 policiais, nós temos pelo menos um que usa algum tipo de substância. É bastante preocupante. Então, existe, precisa ser verificado. E aí, o que falta agora? Bom, a lei federal já autorizou, e aí dentro daquela ideia que a gente citou mais cedo, né, de equilibrar a restrição de direito com o ganho para a sociedade, no caso específico, um ganho de segurança, nós temos já esse equilíbrio pré-definido. Já temos algumas polícias que identifica já faz esses exames. Piauí é uma delas, inclusive. Mas o que precisa agora é de uma lei estadual que faça a regulamentação. Então vamos sugerir aí a nossa Assembleia Legislativa, quem sabe até o deputado, já que ele está tão preocupado com a segurança das pessoas, né, por causa dos usuários de entorpecente, que faça a proposição da lei. Isso é importante, isso vai resolver um problema, isso vai trazer melhoria de segurança de fato. Então, tá a minha mensagem, o meu pedido, e de novo agradeço a atenção e tenham um ótimo final de semana.